mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. O maravilhoso está nesse lugar, incomparável. O nosso Deus está presente aqui, aleluia. Irmãos, nós vamos retomar o nosso estudo dos últimos dias da humanidade. E a gente está no item 1, finalizando o item 1, que é sobre a preparação. Você que tem a Bíblia de estudo, no final da sua Bíblia, você que tem Bíblia de estudo, procure lá. Pode ser que você tenha o esboço desse estudo na Bíblia. Os últimos dias da história humana. E a gente está finalizando os últimos dias de preparação e iremos passar para o arrebatamento. Quem vai ser arrebatado aqui, irmão? Da glória. Vou. Posso trocar? Glória a Jesus. Então, no slide 50, vê se você consegue projetar, querido. Nós falamos sobre quem é o Espírito Santo, porque nós estávamos no item 1.8, em que o Espírito, no final dos tempos, será derramado sobre o povo de Deus. Se você ainda não recebeu esse Espírito, procure, busque, porque ele está sendo liberado pela palavra de Deus. Então é profético. É para mim e é para você também. Aleluia. E nós falamos sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa do Deus eterno, trino e uno. Então o Espírito Santo é Deus. Fala para o teu irmão, o Espírito Santo é Deus. Fica com medo de falar não, porque é verdade. Nós estudamos. Deus é revelado. Leia aí comigo só para a gente relembrar. Deus é revelado nas Escrituras como um só Deus, existente como Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a doutrina da Trindade, expressando a verdade que dentro da essência una de Deus, subsistem três pessoas distintas, compartilhando uma só natureza divina comum. Assim, Deus é singular, uma unidade num sentido, e plural, trina, no outro sentido. Então, nós falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre a obra do Espírito Santo, no versículo 52, que o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na criação. O Espírito Santo estava ativo, 52, estava ativo na comunicação da mensagem de Deus ao seu povo. A liderança do povo de Deus no Antigo Testamento era fortalecida pelo Espírito do Senhor. A gente até falou, mas gente, o Espírito Santo não veio só no Novo Testamento, no Pentecostes? Não, desde a criação ele era ativo. Glória a Deus. O Espírito de Deus também vinha sobre indivíduos para equipá-los para serviços especiais. E depois, e agora, nós vamos falar sobre as funções do Espírito Santo. Slide 53. Nesse intervalo, eu quero oferecer esse culto em ações de graças pelo meu aniversário de casamento, que foi no domingo. Eu não pude estar aqui, mas fizemos 46 anos de casados. Aleluia, glória. Só Deus na nossa vida, né, irmãos? Mas com Deus não é que fica fácil? Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor mesmo. Que essa unção esteja sobre todos os casamentos da Levantai. Glória a Jesus. Então vamos lá. Funções do Espírito Santo. As principais funções do Espírito Santo no Novo Testamento, nós vimos sobre o Antigo Testamento, incluem capacitação,
orientação e santificação. Diga comigo, capacitação, orientação e santificação. Ó, não são as únicas, são as principais, certo? Capacitação. Está aí no slide. O Espírito capacita os crentes para a missão e o ministério. Abra sua Bíblia. Em Atos capítulo 1. Está muito alta a minha voz? Para frente? Não? Tá bom? Atos capítulo 1, versículo 8. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Um dos papéis mais evidentes do Espírito Santo é a capacitação. Ah, Senhor, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Eu vou contar para você uma coisa, uma novidade. Muda a sua fala, porque o Espírito Santo te capacita sim. Aleluia. Você pode ser o menor da casa, mas eu vou te contar, você pode ser Gideão. Era o menor da casa. Não tinha, e era a menor casa, no entanto, Deus o escolheu. Antes de Jesus começar o seu ministério, o Espírito Santo pegou o Senhor e o levou para o deserto. Isso não foi só para uma orientação, mas para capacitação, porque Jesus ali era homem. E o que aconteceu? Lucas vai contar para a gente que Jesus voltou e ele estava no poder do Espírito. O Espírito te capacita, sim, para a missão, para o ministério. E a capacitação do Espírito Santo não se limitou a Cristo, mas a todos aqueles que são seus seguidores. Olha para quem está perto de você e diga: você é capaz. Ele acreditou em você? Você falou, mas a pessoa acreditou, ficou assim meio em dúvida. Quem sabe até o final do estudo você se conscientize de que você é capaz, não pelas suas forças, mas pelo poder do Espírito Santo em você. Aleluia. No dia do Pentecostes, os apóstolos receberam o Espírito Santo. E esse recebimento encheu e eles começaram a falar em outras línguas. Esse evento marca a capacitação que foi dada aos apóstolos para a missão. Qual era a missão? Nós lemos aí Atos 1:8. Olha de novo. Qual era a missão? De ser testemunha. O que é uma testemunha? É alguém que presenciou um fato e que agora está testemunhando do fato presenciado. Mas para serem testemunhas, eles receberam o Espírito Santo. Irmão, você pode testemunhar do Senhor com eficácia, mas precisa receber o Espírito Santo. Quando eu era pequenininha, lá em Barbacena, a gente tinha aqueles cultos de batismo com o Espírito Santo. Quem era dessa época? Só eu e ele. Só o povo antigo da Bleia. Então fazia um culto para quê? Para ser batizado com o Espírito Santo. Ah, mas peraí, e o Espírito Santo marcou horário, ele vai, ele está todo dia. Está lá todo dia, ele só espera o quê? Aquele que busca. Você quer ser batizado com o Espírito Santo hoje? Ele está aqui, pode batizar também. Por que não pode?
Ele tem liberdade, a casa é dele, o povo é dele, a igreja é dele, ele pode fazer o que quiser. Mas a gente tinha esses cultos. A gente já ia com propósito, irmão. E olha que o Espírito Santo pegava a gente de jeito e era muita gente batizado. E hoje em dia, a gente não vê assim, aquela busca pelo batismo com o Espírito Santo. Vou te contar, você está perdendo. Quando a gente recebe o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a gente é renovado, a gente é preparado, a gente é capacitado. Se a gente não pulava, a gente pula. Se a gente não corria, a gente corre. Mesmo com o joelho ruim, o Espírito Santo não tem tempo ruim. Abra a tua Bíblia, capítulo 15. Aleluia. Você tem uma missão, glória a Deus. Romanos capítulo 15, no versículo 13, diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha, diga encha, de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Pelo poder, pela explosão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre o aspecto da capacitação nas cartas que ele estava escrevendo. E estava dizendo aos romanos que ele expressa em oração para que todos os crentes possam ser cheios. Cheios de quê? Não só da virtude, mas também da alegria e da paz. Irmãos, a gente precisa trazer de volta a alegria ao serviço. Eu gosto muito de usar a expressão, a alegria da salvação. Sabe daquele tempo que você se converteu? Que você dava uma topada com o dedão e você dizia, glória a Deus, aleluia. Ô irmão, acabou de arrancar a unha fora. Estava no jogo de futebol, arrancou o tampão da sola do pé e glorificava a Deus, porque tudo era motivo de alegria. Porque era o primeiro amor, era o poder do Espírito Santo manifestando o tempo todo na nossa vida. Hoje você vai cumprimentar alguém e, por cortesia, por educação, você pergunta, e aí, como você vai? Estou numa prova. Estou cheio de problema. Olha, irmão, que a muralha foi levantada. Satanás veio contra mim. Irmão, muralha que se levanta é para cair. O diabo que se levanta é para bater em retirada. Os problemas que surgem é para você vencer esses problemas. Não há vitória se você não tiver guerra. Entra na guerra que você vai ser vitorioso. Não é isso que a gente pede? Senhor, me dá vitória. Senhor, eu estou na guerra e vou vencer a guerra. A alegria que o Espírito Santo coloca em nós renova a nossa força ao serviço, a intimidade com o Senhor. E isso nos enche do Espírito. Diga, eu estou cheio. Você que não conseguiu falar até o final do estudo, quem sabe, aleluia, glória a Deus. A capacitação pelo Espírito Santo está, portanto, ligada não apenas a tarefas ministeriais, mas também à força interior e à esperança de ver o Senhor face a face. Glória a Deus. Orientação. Leia comigo aí na tela. Ele guia os crentes na compreensão das Escrituras e na aplicação das verdades espirituais. Muitas das vezes a gente procura estudar a Bíblia e não entende nada, né? Tem coisa que a gente não consegue entender. Por isso a gente tem o nosso culto de crescimento, que a gente vai estudando a Bíblia, aprendendo um pouquinho mais. O Espírito Santo nos orienta. Ele nos guia para saber
aonde a gente tem que chegar no nosso estudo. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 2:3. Ele vai dizer, Paulo vai dizer assim aos Coríntios: eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Ele estava dizendo aqui, olha, no momento que eu estava em pior estado, eu estive com vocês. Olha, no momento que eu queria deitar na cama e ficar quietinho, apagar a luz do quarto e não deixar ninguém entrar, eu estive com vocês. No momento que era para pendurar a chuteira, eu estive com vocês. Eu estava cheio de força? Que nada. Eu queria estar trancado dentro do quarto. Mas eu estive com vocês. Por quê? Porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele foi orientado pelo Espírito Santo a cumprir uma missão. E nada poderia afastá-lo daquela missão. Por que você parou? Por que você está dando tempo? Por que você quer ficar trancado dentro do quarto no escuro, sem ninguém te perturbar? O Espírito Santo está te orientando na missão. Mesmo que você esteja cansado, abatido, como o nosso irmão orou. Senhor, estou cansado. Mesmo que você esteja assim, não pare. Olha para o teu irmão e diga, não pare. Ele vai dizer para você, mas eu estou sem força. Diga para ele, eu te ajudo, porque o Espírito Santo vai sustentar. Abre em João 16. Oh, aleluia. João 16, 13. João 16, 13 diz assim: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Essa orientação aqui, irmãos, não se trata apenas para tomar decisão ou para encontrar a direção certa do seu caminhar, mas também vai falar de discernimento espiritual mais profundo. Discernimento das verdades mais profundas, que são importantes, são cruciais. Por quê? Porque nós estamos sendo envolvidos por enganos, por meias verdades, por falas mansas, que até acalentam o coração, mas nos guiam para o precipício. E nós precisamos, o Senhor disse, aquele Espírito da verdade vos guiará. Ele não deixará você ficar partindo de um lado para outro. Não deixará você ficar batendo a cabeça. Os primeiros cristãos, imaginem, irmãos, os primeiros cristãos, eles não tinham a Bíblia para se orientar. Os primeiros cristãos não tinham um manual, não tinham um caderninho para anotar. Eles ouviam a palavra e precisavam que o Espírito Santo mantivesse aquela palavra viva, acesa em suas mentes, em seu coração. Lembra quando Filipe foi e encontrou uma carruagem, o eunuco estava lá lendo. O eunuco tinha condições de ter um rolo das escrituras para poder ler. E ele disse para ele, eu não entendo, não estou entendendo nada. E ali, Filipe, que não tinha a cultura daquele homem, pôde explicar para ele a palavra de Deus e ele veio se converter e foi batizado. As viagens missionárias dos apóstolos, eles iam numa cidade, pregavam em praça pública. E depois não podiam dizer assim, ó, passa ali na livraria, compra uma Bíblia para você não esquecer de nada que eu falei. Eles precisavam do Espírito Santo.
Hoje nós temos a palavra disponível. E nós queremos ficar tranquilos sem buscar o Espírito Santo, achando que estamos garantidos. E olha que a palavra, a Bíblia está sendo mexida. Inclusive, vou dar uma orientação para você aqui. A NVI de 2023 já tem versículos ausentes e trocados. O pastor Luiz Saião, que é um dos que fez as notas explicativas da Bíblia NVI de 2011, eu estava ouvindo uma entrevista dele, ele disse, não comprem. A partir de 2026, as Bíblias já estão alteradas. Nós precisamos mais do que nunca da orientação do Espírito Santo para não nos desviar, porque até na palavra de Deus eles estão intervindo. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Aquele que tirar um tio, um pingo do i, é anátema, é coisa ruim. Presta atenção, o trabalho que estão tendo para trazer o engano ao povo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo do Senhor mais do que nunca. Aleluia. O outro item, outra função do Espírito Santo é a santificação. O Espírito Santo é fundamental no processo de santificação, ajudando os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus. Estamos celebrando a santidade em 2026. Não conseguiremos sem o Espírito Santo. Precisamos mais do que nunca de buscar o Espírito Santo. A vigília vai acontecer quando, pastor? Primeira sexta-feira de maio, tem vigília aqui. Vem orar, irmão. O Espírito Santo se busca com oração, com jejum, com leitura e meditação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tessalonicenses 2, 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus. Diga graças a Deus. Dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. O trabalho de santificação é predominantemente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há santificação. E sem santificação, ninguém verá Deus. Eu quero ver Deus. Aleluia. Paulo escreve que Deus elegeu os crentes para a salvação através da santificação do Espírito, pelo Espírito. Então o Espírito santifica e Deus os elege para a salvação. Deus os traz para a salvação. Isso indica que o Espírito Santo desempenha um papel crítico no processo de separação para Deus. Não é apenas um ato inicial da nossa vida. É um processo contínuo que o Espírito Santo precisa fazer em mim e em você. Abre em Romanos capítulo 8. Um outro ensino de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Paulo está ensinando aqui que pelo Espírito a gente mortifica a obra da carne, mata a obra da carne, e assim a gente pode viver.
Mortificar as obras do corpo significa suprimir os desejos pecaminosos da carne e as obras da impiedade, em união com a morte de Cristo. Resumindo, santificação. Santidade. O Espírito Santo, ele não nos chama apenas para estarmos juntos congregando, mas ele nos chama para a santidade e nos chama para receber o poder que só ele pode dar para cumprirmos o nosso chamado. Amém? Coloca o 54. Nesse primeiro item, últimos dias de preparação, nós falamos sobre o aumento dos falsos profetas e da transigência religiosa dentro da igreja. Aumento do crime e desrespeito à lei de Deus. Aumento das guerras, fomes e terremotos. Diminuição do amor e da afeição no lar. Perseguição mais severa do povo de Deus. Aqueles que se mantêm firmes serão salvos. O evangelho será pregado ao mundo inteiro e o Espírito será derramado sobre o povo de Deus. Aleluia! Essa é a preparação para os últimos dias. Agora, nós vamos mudar de item. Por favor, os diáconos podem distribuir o resumo, se 3, 4 puderem distribuir. Nós vamos falar sobre o arrebatamento. Eu vou ser arrebatada, irmão. Vou mesmo. Vou mesmo. O Senhor diz para a gente pedir, né? Então, estou pedindo. Nesse resumo que você vai receber, isso, gente, eu trouxe partes do texto para compartilhar com você, para você entender sobre o arrebatamento. Irmãos, nada do que eu trago, nada não, mas 90% do que eu trago são notas bíblicas, livros de estudos tradicionais, alguns textos livres da internet, mais idôneos. Então, a gente faz uma compilação de todos esses dados e a gente gera esses estudos. Mas todos eles com base na Bíblia. Se for alguma coisa de achômetro, eu prefiro não usar. Então, nós estaremos agora falando sobre o arrebatamento da igreja. Quem não recebeu, levanta a mão para poder receber. E eu quero que você acompanhe isso conosco. Primeiro, vamos olhar aqui na tela, o slide 1 desse item. O arrebatamento. Nós vamos falar alguns itens específicos. Os crentes devem estar prontos e esperar constantemente por esse evento iminente. Quer dizer, que está prestes a acontecer. Quem está pronto? Eu estou. Cristo virá de modo inesperado, posto que o momento exato não poderá ser calculado. Disseram que vai ser no dia 16 de agosto, dia do aniversário da pastora Deise. Historinha para boi dormir. Ninguém sabe. Os crentes serão livrados da ira vindoura. Aqui a gente vai estar dando uma olhadinha, porque tem algumas linhas teológicas que dizem que a igreja irá viver a tribulação. E nós vamos chegar lá e estudar sobre isso. Os crentes que viverem nessa ocasião receberão corpos transformados. Aleluia! Quem tem o joelho ruim vai ficar bonzinho da Silva. Glória a Deus! Os crentes que morreram antes desse evento, antes do arrebatamento, ressuscitarão e serão arrebatados com Cristo. Vamos encontrar aqueles que nós perdemos. Vamos encontrar com eles, com o Senhor.
todos os santos arrebatados serão julgados por Cristo. Opa! Você pode ser arrebatado, irmão. Pode até ir para o céu. Mas que vai enfrentar o julgamento, vai. A gente vai ver como é que acontece. Os crentes serão julgados segundo as suas obras. Ah, eu não faço nada. Quem não faz nada também. Tá? Os crentes fiéis receberão galardões, prêmios, conquistas. Mas tem gente que só quer ser faxineiro, né, Átila? Então tá de boa. Os crentes menos fiéis, aqui, no meu estudo, eu coloquei uma porção de interrogação aqui, mas como eu trouxe um estudo publicado, está nas Bíblias de estudo, eu não quis mudar. Os crentes menos fiéis não serão condenados, mas receberão poucos galardões ou nenhum, nem a vassoura para faxina. Então, a gente precisa estar ligado nisso. O slide de número 3, por favor. O arrebatamento é o evento profético em que os fiéis em Cristo serão subitamente levados da terra para encontrar o Senhor nos ares. Agora, olha o que está sublinhado. Antes, durante ou depois da grande tribulação, conforme interpretações bíblicas. É o que nós vamos ver no nosso estudo. Que uns acham que será antes da tribulação, o arrebatamento. Outros acham que é durante a tribulação, depois dos 3 anos e meio de tribulação. E outros acham que é depois. No seu resumo aí, tem o item 1, slide 4, que diz assim, a origem da palavra arrebatamento. Então, leia comigo. A palavra arrebatamento tem suas raízes no termo grego arpazo, que significa arrebatar, tomar à força ou capturar. E vai ser isso que vai acontecer. Nós seremos tomados. Seremos capturados. Tem até uma música da Aline Barros, né, que fala de capturado, né? Seremos capturados. Este termo transmite a ideia de uma ação rápida, poderosa e decisiva. No contexto bíblico, arpazo descreve o momento em que os crentes serão levados da terra para se encontrarem com Cristo nos ares. Aleluia! Isso vai ser tremendo, irmãos. O meu maior desejo, eu quero morar no céu, eu quero galardão, mas meu maior desejo é ver Jesus Cristo. A referência mais clara ao arrebatamento está em 1 Tessalonicenses 4:17. Eu vou ler para você, está aqui na tela. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! O slide 5... Aqui, fala assim, aqui, arrebatados, nesse versículo que nós lemos, é a tradução direta de arpazo, destacando a natureza sobrenatural e instantânea desse evento. Esse conceito também aparece em outras passagens, como em Atos, onde Filipe é arrebatado pelo Espírito após batizar o eunuco, como em 2 Coríntios, onde o Paulo fala de um homem, provavelmente ele mesmo, que foi arrebatado ao terceiro céu. Esses exemplos reforçam a ideia de que o arrebatamento da igreja será uma ação divina realizada pelo poder de Deus. Agora, o item 2 que tem aí no seu esboço, fala da diferença
entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. É um outro ponto que mais à frente a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso, tá? Embora o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo sejam eventos escatológicos relacionados, eles têm propósitos e características distintas. Compreender essa diferença vai ser importante para a gente mais lá na frente, na hora que estivermos interpretando as profecias bíblicas. Então, leia aí comigo. Slide 6. O arrebatamento é o evento em que Jesus Cristo virá para buscar sua igreja, os crentes em Cristo. Todos os que já morreram, quanto os que estiverem vivos. O arrebatamento é isso. Esse encontro ocorrerá nos ares. A gente vai encontrar Jesus nos ares. E os crentes serão transformados. Esse corpo será transformado e levados para estar com o Senhor. Como Jesus prometeu em João 14, de 1 a 3, na casa de meu Pai há muitas, e quando eu for, vou vos preparar lugar, e voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento é um evento iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento, agora até. Sem sinais prévios. A gente já viu os sinais do fim dos tempos. O arrebatamento é, foi. Quem estava pronto, estava. Os teólogos vão nos ensinar que esse arrebatamento é a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Cristo veio a primeira vez como um bebê, ok? E aí você conhece toda a história de Cristo, até morte, crucificação, ressurreição. Agora ele virá novamente. E os teólogos dividem em duas fases. A primeira fase, o arrebatamento. A segunda fase, que eles chamam propriamente como a segunda vinda de Cristo. Coloca o slide 7 para a gente acompanhar. Tem um resumozinho disso no seu esboço. A segunda vinda, por outro lado, é o retorno visível, porque no arrebatamento ninguém vai ver. A gente vai estar de boa, fazendo o nosso serviço, e de repente, foi. Ninguém viu nada, ninguém viu Jesus. Nós, os crentes, vamos ouvir o chofar tocando. E aí a gente sobe. Então, a segunda vinda, por outro lado, é o retorno visível e triunfal de Jesus à terra, marcando o fim do período da tribulação e o estabelecimento do seu reino milenar. Então, a segunda vinda será no fim do período da tribulação. Diferente do arrebatamento, a segunda vinda será um evento público, descrito em Apocalipse 19, você pode ler depois, onde Jesus aparece como um guerreiro vitorioso, montado em um cavalo branco para julgar as nações e reinar. Enquanto o arrebatamento é um evento de esperança e resgate para a igreja, a segunda vinda é um evento de juízo e restauração para o mundo. Em resumo, o arrebatamento é para a igreja, enquanto a segunda vinda é para o mundo. Entendeu? Nós teremos, então, dois momentos. Um, visível. Primeiro, invisível, onde seremos resgatados, seremos capturados pelo Senhor. E outro, que será público, quando Jesus voltar para julgar as nações. Todos os dois eventos são partes essenciais no plano de Deus, mas eles têm propósitos diferentes.
E o cumprimento deles a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Agora vamos entender o arrebatamento e o tempo da tribulação, que está aí também no seu resumo. Por que eu escrevi isso tudo no resumo, irmão? Porque é muita informação. É ou não é? Depois a gente vai mastigar. Mas eu preciso dar um overview para você, uma visão macro para... Desculpa. Pastor Moisés, Viviane, Estherzinha, Juliana, todo mundo falando em inglês e eu solto uma dessa. Desculpa. Uma visão para vocês geral dessa questão do arrebatamento, para depois a gente começar a esmiuçar. Certo? Esqueci da Isa, né, Isa? Desculpa. Então, olha só. Uma das questões mais debatidas no estudo da escatologia é exatamente a relação entre o arrebatamento e a tribulação. Existem versões diferentes, existem visões diferentes, interpretações diferentes de quando o arrebatamento vai acontecer em relação à tribulação. Eu vou trazer só 3 principais posições. Não fique preocupado querendo decorar isso tudo, tá no teu papel, ok? Exatamente para você não ter que ficar preocupado com isso. São 3 visões. Olha aí no slide 8. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e mesotribulacionismo. Então, vamos lá. Pré-tribulacionismo. Essa visão defende que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação, um período de 7 anos de grande sofrimento e juízo sobre a terra. Então, quem defende essa posição se baseia principalmente em Apocalipse 3:10. Abra sua Bíblia para a gente conferir o texto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde Jesus fala à igreja de Filadélfia. Achou? Apocalipse 3:10 diz assim, ó: guardar-te-ei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso aqui sugere que a igreja será poupada da tribulação. Sim ou não? Foi comigo até aí? Isso, qual é o item? Pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo diz o que então? Que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Então, só para fixar, explica para o irmão que está do teu lado. Pré-tribulacionismo. Explica? Vai. O que é pré-tribulacionismo? Então, explica para você mesmo. Mas fala, irmão. O exercício da fala e da audição fixa. Isso. Agora vamos para outra posição. Pós-tribulacionismo. Olha, eu talvez até pensei em não trazer todas essas informações, mas vocês vão ouvir disso. Vão ouvir um pregador dizendo, eu sou pós-tribulacionista. E você vai dizer assim, agora não. Agora você vai dizer assim, é pós-tribulacionista? Eu sou pré. Então, ainda vai poder debater, certo? Então, vamos lá. Pós-tribulacionismo. Essa visão afirma que o arrebatamento ocorrerá após a tribulação. No final dos 7 anos de tribulação. Os estudiosos dizem que a gente vai passar pela tribulação. Mas vai ser protegido por Deus. Mas vai passar pela tribulação. Vou não, irmão. Você vai? Não vou não. Eu não vou não. Aí, vamos lá para o mesotribulacionismo. Essa posição propõe que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação. 3 anos e meio de paz. Ok. Aí a igreja é arrebatada. Aí 3 anos e meio de tribulação. Bem,
cada visão tem vários argumentos bíblicos, implicações teológicas, textos para confirmar. No entanto, a perspectiva de pré-tribulacionista é a mais aceita entre os estudiosos que defendem o arrebatamento. Então, pré-tribulacionismo é o que nós acreditamos. Eu acredito, não há uma definição da igreja levantar e contar isso, mas nós somos de uma corrente conservadora e nós acreditamos que nós não iremos passar pela tribulação. Estou brigando a beça, irmão, para ser arrebatado e ainda vai me deixar aqui na tribulação? Vou nada. Então, vamos lá. No final dessa primeira folha, tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, juntos. Vocês estão prontos para pegar a folha? Então, vamos ler juntos? A esperança é um dos pilares da fé cristã e o arrebatamento é um dos eventos que mais fortalece essa esperança. Em um mundo marcado por incertezas, sofrimento e instabilidade, a promessa de que Jesus voltará para buscar sua igreja oferece consolo e motivação para perseverar. Aleluia! Não desista. Jesus vem para nos buscar e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Aleluia. Nós, no próximo estudo, estaremos vendo o item 2.1. Coloca o slide 1, por favor. Os crentes devem estar prontos e esperar constantemente por esse evento iminente. Quem sabe, antes do nosso próximo encontro, próximo culto de crescimento, o Senhor retorna e venha buscar a todos nós para estarmos com Ele no céu. Então, eu vou dizer para você, precisamos do renovo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, porque até lá tem pessoas que precisam ouvir a palavra de salvação. Tem pessoas que estão morrendo fisicamente e espiritualmente e precisam da nossa palavra para receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando a gente se encontrar no céu com Jesus, nos ares com o Senhor, nós vamos encontrar essas pessoas. E vai dizer, eu preguei para você e você aceitou Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Então não deixe de falar do Senhor. Busque o Espírito Santo. Busque o poder do Espírito Santo para ser testemunha. E até que o Senhor venha, não se canse. A nossa esperança é estar com Ele, junto com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso próximo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia.